Ele nasceu e cresceu na pobreza, superou todas as suas dificuldades e se tornou um dos homens mais ricos e poderosos de todos os tempos. Meu nome é Everton Miranda e hoje eu vou te contar a incrível história de John D. Rockefeller. Rockefeller nasceu em 1839 em Redford, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família pobre, o seu pai era muito ausente e quase não ficava em casa. Desde pequeno, ele teve que trabalhar para ajudar sua mãe e entendeu cedo o valor do trabalho e do dinheiro. Rockefeller, desde criança, era muito sério, dedicado, estudioso e religioso. Em 1853, a sua família se mudou para a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. E sempre demonstrando uma excelente aptidão para os números, Rockefeller ingressou então em um curso de contabilidade de 10 semanas. Em setembro de 1855, ele encontrou seu primeiro emprego como auxiliar de escritório. Rockefeller trabalhava longas horas com imenso prazer. Foi nessa empresa que ele aprendeu a fazer o cálculo de custos de transporte que lhe seria muito útil no futuro. O seu salário pelos 3 primeiros meses de trabalho foi de apenas $50. E como ele já era um adepto da filantropia, ele doava 6% de seus ganhos para a caridade. Em 1859, Rockefeller ingressou em um novo negócio com apenas $4.000 de capital. Ele cresceu rápido e começou a ganhar um bom dinheiro, mas foi em 1870 que ele teve a maior ideia da sua vida. Rockefeller percebeu que o petróleo poderia mudar o mundo. A cidade de Cleveland naquela época era um dos 5 principais centros de refino dos Estados Unidos. E Rockefeller percebeu que se ele conseguisse controlar aquele setor, ele conseguiria dominar o mercado, porque a busca pelo petróleo era muito arriscada e Rockefeller, assim como qualquer outro empreendedor de sucesso, não gostava de correr grandes riscos. Muitos empresários perdiam dinheiro procurando petróleo e Rockefeller dizia o seguinte: arrisquem os seus dólares procurando novas jazidas e quando encontrarem o petróleo precisarão de mim para o transporte, o refino e a comercialização. E assim, em 1870, John D. Rockefeller criou a Standard Oil Company, uma das empresas mais poderosas de todos os tempos. A ideia genial de Rockefeller foi padronizar a produção dos produtos refinados. Toda a essência do sucesso da Standard Oil está contida na palavra padrão. Desde que foi possível colocar produtos padrão no mercado, produtos específicos para serem utilizados por pessoas comuns, o petróleo pôde ser utilizado em grande escala. Refinar petróleo transforma óleo cru vindo da terra em querosene, um produto limpo que pode ser utilizado em lampiões, por exemplo. O grande problema é que, devido à alta demanda, muitos refinadores colocavam querosene de má qualidade no mercado e isso criava uma péssima reputação para os produtos. Histórias de incêndios e explosões estampavam as páginas dos jornais nos Estados Unidos e isso criou uma certa repulsa e afastou os investidores. Porém, Rockefeller encarou esse problema como uma grande oportunidade. E eis aí a importância de se criar um produto padrão, uniforme, capaz de gerar segurança e transmitir confiança para todas as pessoas. Dessa maneira, Rockefeller conseguiu iluminar grande parte dos lares dos Estados Unidos e a Standard Oil, em pouco tempo, se transformou na principal produtora de querosene refinado do país. Porém, nem mesmo o poder, a determinação e a criatividade de John D. Rockefeller foram capazes de parar um grande processo de inovação. Na virada do século XX, os Estados Unidos era a nação que mais crescia no mundo. As ferrovias, o petróleo e o aço comandavam a expansão dos países e, naquele momento, surgiu uma tecnologia talvez ainda mais poderosa: a eletricidade. A luz elétrica tinha o poder de mudar o mundo completamente. Inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla comandavam esse processo de descobrimento e com a ajuda de empresários como J.P. Morgan, a eletricidade se transformou em uma realidade nos Estados Unidos e um grande problema para John D. Rockefeller.
Um problema porque naquela época a maioria das casas eram iluminadas com o querosene da Standard Oil. E esse querosene foi substituído paulatinamente pela eletricidade. Definitivamente, Rockefeller não conseguiu superar essa inovação. Porém, mais uma vez, ele nos mostrou que nós não devemos ter medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. E ele começou uma nova empreitada agora com a gasolina. Um jovem empreendedor chamado Henry Ford estava revolucionando o mercado automobilístico com uma nova linha de produção. Isso criou uma oportunidade e impulsionou os negócios da Standard Oil. Definitivamente, esses dois setores se desenvolveram de maneira paralela. Os automóveis precisavam de um produto mais padronizado e o petróleo precisava de um mercado padrão. Dessa forma, em pouco tempo, os postos de gasolina da Standard Oil se espalharam pelas cidades dos Estados Unidos e a gasolina de John D. Rockefeller abastecia os carros de Henry Ford. Só para você ter uma ideia do poder da Standard Oil, em 1885 essa empresa refinava entre 80% e 90% de todo o petróleo mundial. E ao longo do tempo, John D. Rockefeller acumulou uma fortuna de aproximadamente 340 bilhões de dólares. O governo americano processou a Standard Oil, alegando que a empresa cresceu com práticas ilegais de monopólio, e em 1911 decretou que a companhia fosse dividida em 34 novas empresas, dentre as quais algumas estão em operação até hoje, como a Chevron e a Exxon. Mesmo depois da divisão, Rockefeller conservou seu poder e a sua influência, pois ele manteve boa parte das ações dessas empresas. Rockefeller trabalhou e lutou pelo seu objetivo com uma garra quase inabalável, mas ele sofreu muito mais talvez pela sua obsessão pelo dinheiro. John D. Rockefeller acumulou seu primeiro milhão aos 33 anos de idade. Aos 43 já havia construído o maior monopólio que o mundo já viu, a Standard Oil Company. As pessoas da época diziam: Deus criou o mundo e Rockefeller o organizou. Mas aos 43 anos, a sua preocupação abalou a sua saúde. Aos 53, ele já sofria de diversas enfermidades digestivas e já havia perdido o cabelo. Os médicos diziam que ele sofria de alopecia, uma forma de calvície que muitas vezes tem causas emocionais. Rockefeller tinha muitos problemas e era absolutamente obcecado pelo dinheiro. Comum em outras áreas, mas obcecado pelo dinheiro. Pessoas que viviam ao seu redor diziam que nada levantava o seu semblante a não ser uma boa notícia sobre dinheiro. Quando ele ganhava dinheiro, ele comemorava, jogava seu chapéu no chão, tinha uma música de guerra, mas quando perdia, ficava doente. Certa vez ele falou o seguinte: eu nunca coloquei a minha cabeça no travesseiro sem pensar que o meu sucesso poderia ser apenas temporário. Naquela época, Rockefeller comandava milhões e milhões de dólares, mas não conseguia dormir sem pensar no seu dinheiro. Vantagens secretas com rodovias, o esmagamento cruel de todos os concorrentes, tudo isso fez com que Rockefeller criasse diversos inimigos. Ele recebia cartas condenatórias, ameaças de morte, muitas pessoas queriam tirar a sua vida. Nos campos de petróleo da Pensilvânia, Rockefeller era o homem mais odiado da Terra. Mas durante um bom tempo, ele tentou ignorar esse ciclo de ódio e disse o seguinte: você pode me chutar, me machucar, mas eu sempre consigo o que eu quero. Mas com o passar do tempo, com a fragilidade da sua saúde, ele percebeu que toda aquela preocupação e todo aquele ciclo de ódio estava acabando com a sua vida. Então, Rockefeller procurou seu médico e ele disse o seguinte: Rockefeller, você precisa fazer uma escolha. A sua preocupação e o seu dinheiro ou a sua vida. E Rockefeller escolheu viver. Então seu médico fez três recomendações que ele observou religiosamente até o fim da sua vida. Regra número 1, evite a preocupação. Nunca se preocupe com nada, independentemente das circunstâncias. Número 2, relaxe e faça exercícios físicos ao ar livre. Número 3, cuidado com a dieta. Pare de comer enquanto você ainda sente um pouco de fome. Rockefeller obedeceu essas três regras até o fim da sua vida.
e essas regras salvaram a sua saúde. Ele viveu mais, muito mais. Rockefeller aprendeu a jogar golfe, fazer jardinagem, brincar com seus amigos, conversar com seus vizinhos, mas ele teve tempo para fazer uma outra coisa muito mais importante. Ele teve tempo para refletir. Ele começou a pensar como que o dinheiro dele poderia melhorar a vida das pessoas. Então ele começou a distribuir a sua fortuna numa proporção que ele jamais havia feito. Por exemplo, ele ficou sabendo de uma pequena faculdade à beira da falência, às margens do Lago Michigan, e ele investiu 80 milhões de dólares e criou a Universidade de Chicago, que é famosa no mundo inteiro. Ele construiu a Comissão Sanitária Rockefeller, que fez descobertas importantes sobre a malária e a tuberculose. Ele criou a Faculdade Médica da União Pequim, na China, que ajudou muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial, e construiu a Fundação Rockefeller, que luta contra a doença e a ignorância no mundo inteiro. Rockefeller ficou feliz com isso e viveu até os 97 anos. Ele faleceu em 1937. Rockefeller lutou, brigou, perdeu, ganhou, cometeu muitos erros, mas deixou ensinamentos importantes. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma mensagem deixada por ele quando ele tinha 93 anos de idade. Essa mensagem fala sobre fé e trabalho para a construção de um mundo melhor. These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. And now on this my birthday, I desire to reaffirm my belief in the fundamental principles upon which this country was founded: liberty, unselfish devotion to the common good, and belief in God. As a nation, looking proudly to our past, where it has been noble, and recognizing with humility our mistakes of extravagance, selfishness, and indifference, let us, with faith in God, in ourselves, and in humanity, go forward, courageously resolved to play our part worthily in building a better world.